Pelo mundo todo se ouvem relatos sobre brinquedos que se movem sozinhos. Bonecas que conversam com crianças e até de bonecos de pano ou de outros materiais que foram vistos andando de forma autônoma pelas casas onde estariam alojados. Inclusive filmes foram criados tomando como base essas macabras histórias. Embora tenham fama de serem apenas lendas urbanas espalhadas para amedrontar as pessoas mais incautas, mas seriam esses relatos somente lendas ou simples folclore? Era o início do século XX, na cidade de Key West, estado da Flórida, Estados Unidos. Nesta época, um garotinho chamado Robert Eugene Otto, ou apenas Gene, como era chamado pelos mais conhecidos, ganhou de um dos empregados do casarão onde morava um estranho boneco. O brinquedo media pouco mais de 1 metro de altura e estava vestido com roupinha de marinheiro. Logo, o menino decidiu batizá-lo com seu próprio nome, Robert. Depois de ganhar o boneco, o menino não desgrudou mais do brinquedo e não demorou muito para que os pais do Gene e os empregados que trabalhavam na residência começassem a ouvir o garoto ter longas conversas com o boneco Robert. O mais sinistro é que eles escutavam 2 vozes completamente diferentes e no início simplesmente deduziram que o menino tinha diálogos com o boneco usando sua voz normal e outra com uma entonação modificada, sendo um tipo de brincadeira de criança. Com o tempo, os pais do Gene começaram a ter dúvidas sobre essa segunda voz que ouviam. O garoto muitas vezes acordava aos gritos no meio da noite, sendo encontrado muito assustado, encolhido em sua cama e o quarto todo revirado. Enquanto Robert afirmava que havia sido o boneco que havia feito aquilo. Além disso, brinquedos mutilados passaram a surgir pela casa em conjunto com várias coisas estranhas que começaram a acontecer. Gene também tinha acessos de ira frequentes e culpava o boneco por todas as ocorrências misteriosas. Os pais do menino não acreditavam muito nas acusações do filho, mas diziam ouvir risadinhas horripilantes, supostamente do boneco Robert, pelo casarão. Devido aos fatos ocorridos, o boneco foi trancado no sótão e permaneceu por lá por muitos anos. Depois de adulto e já casado, após a morte dos seus pais, Robert Eugene Otto herdou o casarão e encontrou novamente com o boneco Robert, resolvendo então colocá-lo em seu quarto, o que provocou muito mal-estar em sua esposa, a qual sentia uma energia ruim vinda do boneco. Certo dia, sua esposa
colocou o boneco novamente no sótão. Robert Eugene Otto, porém, ficou muito chateado e exigiu que, pelo menos, ele fosse colocado em frente a uma janela para que pudesse ver a rua. Logo começaram a circular rumores sobre crianças que diziam ver Robert encarando-as pela janela ou aparecendo em diferentes locais da casa durante o dia. Além disso, pessoas que visitavam o local diziam ouvir passos vindos do andar de cima, assim como risadinhas estranhas. A esposa do Robert Eugene Otto, inclusive, dizia notar mudanças nas feições do boneco em determinadas circunstâncias. Robert, o boneco, ocupou o quarto em que foi colocado até a década de 1970, quando Robert Eugene Otto e a esposa faleceram. A casa foi vendida e uma nova família comprou o casarão, se mudando para lá. A filha de 10 anos dos novos proprietários, andando pela casa, acabou descobrindo o boneco Robert em um dos cômodos e novos fatos começaram a acontecer. Após algum tempo, a garotinha afirmava que o boneco Robert a torturava e infernizava sua vida, mesmo após mais 20 anos após ter ocupado a residência e convivido com o boneco Robert. A antiga garotinha, que atualmente já era uma adulta, foi traumatizada pelas experiências horripilantes e garantiu que o boneco estava vivo, que a torturava e dizia que iria matá-la. Dizem que o empregado que deu o boneco Robert de presente para o pequeno Robert Eugene Otto era adepto do voodoo e, por estar descontente com seus patrões, os pais do Robert Eugene Otto teria enfeitiçado o boneco. Atualmente o casarão em Key West foi convertido em um pequeno hotel e o boneco Robert se transformou em uma atração do museu local. Segundo os funcionários que cuidam da manutenção do museu, o boneco continua pregando pequenas peças de vez em quando e assombrando os visitantes. Tanto que uma das recomendações é a de que todo mundo que vai até o museu conhecer o boneco Robert se apresente e sempre peça a permissão do boneco antes de tirar qualquer foto. Aliás, ao redor da caixa de vidro onde está o boneco Robert se encontram inúmeras cartas de pessoas suplicando pelo perdão do boneco por ter tirado as fotografias sem permissão e pedindo que ele remova a maldição que jogou sobre essas pessoas que tiraram as fotografias. Já sabem, né, galera? Se alguém aí deseja visitar o boneco Robert lá no museu, sabe que tem que pedir permissão a ele, né? Não vai tirar foto sem antes pedir permissão, se é que você acredita nessas coisas. A fama do boneco Robert
é tão grande que foi a fonte de inspiração para a criação do filme Chuck, o Brinquedo Assassino, e suas sequências. Conhecido pelo mundo todo, onde um boneco possuído ataca e assombra inúmeras pessoas por onde passa. Aliás, o próprio boneco Robert possui uma franquia de filmes, só que são muito fraquinhos, são muito ruins, entendeu? Muito mal produzidos e tal. E assim, a história, cara, daria um ótimo filme se colocasse na mão de um diretor dedicado. É uma pena que esses filmes sejam fracos.